Imagine o seguinte, você está no final do século XVII, na França, numa época de intensa perseguição religiosa, e você troca uma música ou um sermão, ou seja o que for, de uma crença católica ou de algumas palavras do catolicismo para o protestantismo. Você vai para a cadeia, você pode ser morto, pode parar até na fogueira. Isso acontecia no final do século XVII, como aconteceu no século XVI, até o século XVIII, na Europa, na época das perseguições religiosas. A ideia, numa época que o Estado tinha uma religiosidade oficial e defendia esta forma, protegia essa forma de religiosidade. E era intolerante, quer dizer, uma intolerância que vinha do Estado. Pois imagine que em 2020 e tanto, agora, no Brasil, uma cantora de axé, a Cláudia Leite, foi processada pelo Estado brasileiro, né, com um pedido de uma multa de R$2 milhões por ter mudado uma expressão religiosa na frase de uma música. Que se os autores da letra quisessem processar a Cláudia Leite por uma questão de direitos autorais, bom, isso é uma outra coisa, isso é uma relação entre pessoas privadas. Agora, que o Estado brasileiro assuma uma posição e diga que um indivíduo não pode, a partir da sua crença religiosa, seja ela qual for, tá, alterar de uma divindade para outra, de uma expressão para outra, e simplesmente a partir da sua crença religiosa, ou seja, o Estado assume um papel protetivo de uma certa religiosidade, pelas razões que sejam, contrariando um elemento básico da Constituição, que é o direito individual à consciência religiosa, a não professar uma fé que você não deseja e professar a fé que você deseja, além do fato óbvio da liberdade de expressão. Eu parto deste fato para dizer, e cito outros exemplos, de como o Estado brasileiro vem avançando numa direção que, na minha interpretação, é profundamente equivocada. Um país que por muito tempo se orgulhou do seu sincretismo religioso, até da sua espontaneidade, da sua irreverência, um Estado, um país como o Brasil, a partir da Suprema Corte, que inclusive proibiu censura a biografias, no sentido de que as pessoas tivessem liberdade para produzir as suas interpretações sobre a história, também a partir da religiosidade, da ideologia, da política, assim por diante, vem se tornando um país bastante complicado. Um pouco sobre isso que eu escrevo e também desejando meus votos aí de um grande 2026 para todo mundo. Tá? Grande abraço, fica aqui o convite para a leitura do meu artigo.